Até legal se tiver alguém aqui assistindo, que seja vegano, vegetariano, Temos aqui, saber ó. Temos aqui uma aqui que é. como. que é vegetariana. Você sabe como é que monta um prato assim, idealmente, vegetariano? Idealmente, me conta aí como é que monta. Nossa, já conta então. Porque acho até massa, velho. Porque eu mesmo, pelo que eu sei um pouco de alimentação e tal, eu tenho muito interesse nesse tipo de alimentação. Alimentação vegana, alimentação vegetariana. Pelo menos um dia, 2 dias. Até pedi pra você colocar na minha dieta agora, nesse novo ciclo. Porque justamente por causa dessa riqueza de nutrientes, de variedades e de coisas da natureza, né? Que é tudo isso que você falou aí desde o começo. Mas então explica aí pra gente como é que é pra montar um prato vegetariano, vegano de qualidade e que supre todos esses micro, macro nutrientes. Certo. Vou dar aqui um exemplo prático para ficar bem fácil de visualizar. Mas antes disso, é bem importante saber que nos pratos vegetarianos, as pessoas normalmente costumam ficar preocupadas com as proteínas, né? E aí, por isso, o que que a gente vai fazer no prato vegetariano? Combinar fontes proteicas vegetais. Então, a gente vai, digamos assim, fazer uma... unir as forças, né? Uhum. Cada um dos elementos presentes no prato vão ter um pouquinho de proteína. E eles vão se complementar entre si. Então, vamos lá. No carboidrato, é importante a gente colocar um carboidrato integral, porque os grãos integrais, normalmente, eles têm uma quantidade boa de proteína. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no arroz integral, ou no quinoa, ou no arroz negro. Esses três, para mim, são muito bons. Eu gosto muito da quinoa e do arroz integral, porque são mais práticos de encontrar, mais acessíveis e muito ricos. Eu acho gostosão quinoa, mano. É bom. Quinoa é bom demais, velho. Que é isso, mano? E Vai, tem segue. muita pouca gente que conhece a quinoa, né? Muita pouca gente que É, conhece. tem Não é muito. uma coisa muito. Pô, é gostoso demais. Vocês não conhecem quinoa, mano? Vai atrás, porque, meu Deus do céu, na salada, então, que isso, bom demais. Mas arrocha. Vamos lá. Então, ou um arroz integral ou uma quinoa, né, para ficar mais prático. Combinar aquilo ali com um feijão. Então, o grupo dos feijões pode ser, por exemplo, feijão preto, feijão carioca, pode ser também lentilha, grão de bico. Pode combinar esses dois, né? Lentilha e grão de bico entra nesse grupo de feijões? Sim. Massa, não sabia. Então, imagina aqui uma quinoa com um feijão ou com uma lentilha. Beleza, essa seria como se fosse o carboidrato de um prato convencional, né? Uhum. Mas ali a gente já consegue tirar um pouco de proteína daquilo ali. Ok, aí vem a parte de legumes e vegetais. Nessa parte é importante que a gente use legumes e vegetais que também contenham um pouquinho de proteína. Então, por exemplo, eles não vão ter tanta proteína assim, mas alguma coisa ali para poder complementar eles já vão ter. No caso, por exemplo, da ervilha torta, que é aquela vagem, né? Uhum. A própria vagem também, os vegetais verdes escuros. Inclusive, tem algumas punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que têm uma quantidade de proteína muito interessante. Por exemplo, a taioba e a Aura pronobis. São dois vegetais verdes Massa. escuros, super saborosos, clássicos do Brasil, assim. Não é Uhum. todo mundo que conhece, mas assim, se você for numa feira orgânica, uma feira de pequenos produtores, você consegue achar. Massa. Então, nesses legumes e vegetais, ter pelo menos dois com a característica proteica. Então, vamos colocar aqui a ervilha torta com a taioba ou com o espinafre e uma cenourinha, para variar também as cores, não Uhum. ficar tudo verde. Todos que tem, rapidão, todos que tem verde têm essa característica proteica. Os verdes escuros. 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 Massa. E aí, a gente pode complementar onde seria, digamos ali, a proteína animal, né? Aqui na parte vegetal, a gente pode usar, por exemplo, o tofu. Eu gosto muito do tofu porque ele é prático, é fácil de fazer. Muitas pessoas usam nessa parte os cogumelos achando que eles são proteicos, mas eles são muito pouco proteicos. Então, o cogumelo que tem um pouco mais de proteína é o champignon. Tem quanto assim, mais ou menos? Aí depende da quantidade, né? Mas mais ou menos, assim, vou tentar lembrar de cabeça aqui, mas uns 100 gramas de cogumelo, eu acho que vai ter umas 3 gramas de proteína. De champignon. É, E umas 100 gramas de carne, mas geralmente tem. vai ter umas 30, 25 gramas de proteína. Nossa, bastante. É, realmente. Mas então, por exemplo, a gente pode usar o tofu, que é um pouco mais proteico, junto com o cogumelo, que tem um pouquinho e até para ficar um pouco mais saboroso, né? Fazer um refogado, imagina, de tofu com cogumelo. Top.
E outra coisa ainda que a gente pode colocar por cima desse prato são sementes. Sementes que também têm uma quantidade boa proteica e são muito ricas em antioxidantes, minerais, vitaminas. Então, por exemplo, semente de girassol e semente de abóbora. São excelentes sementes para a gente complementar tanto a parte nutritiva quanto a parte proteica do prato. Então, como é que ficou o nosso prato vegetariano? Quinoa com feijão, um refogado de brócolis de ervilha com taioba e cenoura, e um refogado ali na manteiga. Não, manteiga não. Não é vegetariano. Um refogado no azeite de tofu com cogumelos e As sementes sementes por no cima. final. Pô, irado. E é exatamente isso que você falou, né? A gente geralmente, quando tem um prato convencional, a proteína fica só na parte ali da carne. E esse prato, inclusive é o que me encanta nesse prato, é que você distribui no prato inteiro quantidade de proteína, que vai suprir o tanto que seria a carne, e ao mesmo tempo entrega nutriente, entrega outras coisas que eu acho pra mim é vida, né, velho? Que é aquela diferença de comer e de se nutrir, né? Que você fala bastante isso, que eu acho sensacional, completamente sensacional. Salve, salve, Brita! Você acabou de assistir um corte do episódio completo do Brita Podcast. Eu vou deixar o link desse episódio aqui embaixo pra você. Segue a gente também lá nas outras redes sociais pra você fazer parte dessa comunidade, pra gente curtir, se divertir, dividir e tá sempre aprendendo algo novo todos os dias.